Corinthians anunciou a contratação do Jesse Lingard. Anunciado hoje, na sexta-feira, Jesse Lingard vai jogar pelo Corinthians pelos próximos 2 anos, né, que é o contrato que ele assinou, e vai defender o clube nas competições de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O meia inglês, que inclusive jogou a Copa do Mundo de 2018 pela Inglaterra, marcando um gol inclusive contra o Panamá, sendo importante no 4º lugar, dessa vez jogará pelo Corinthians. Bom, a passagem do Jesse Lingard é uma passagem bem interessante porque assim, ele rodou muito a Premier League, porém ele teve uma passagem lá pela Coreia do Sul. Mas por que ele rodou bastante a Premier League e a Championship, se você for falar? Bom, ele foi formado no Manchester United, ele foi um dos principais pilares ainda de uma época do Manchester United, ainda que estava indo bem. Tipo, não era aquela época perfeita lá que era do Ferguson, mas era uma época que estava começando a ir bem até degringolar tudo, né? Enfim. Mas ele teve alguns empréstimos, né, durante essa passagem de formação até chegar a ser o cara do Manchester United. Ele teve empréstimos pro Derby County, pro Birmingham e também pro Brighton, né? Ele teve alguns empréstimos, né? Só que com o tempo ele começou a ter uma importância para o Manchester United, que rendeu vários gols e assistências, né? Jogando ao lado de Rooney e tudo mais, né? Porém, com o tempo isso aí foi desgastando até ir pro West Ham, né? Onde ele teve um empréstimo, aí depois ele foi meio comprado pelo clube do West Ham, né? Aí ele teve uma passagem pelo Nottingham Forest. Eu lembro dessa camisa porque quando o Nottingham começou a Premier League, ele chegou a jogar pelo Nottingham nessa época. Também jogou no Danilo e tudo mais. Então assim, realmente o Nottingham teve essa passagem aí ele teve outra passagem pelo West Ham, aí depois ele sai do West Ham e vai para os mercados alternativos até chegar no FC Seul, né? Jogando a K-League, uma liga da Coreia do Sul, que dava a chance dele jogar a Champions. Da Ásia, obviamente. Onde eu, como comentarista da Rádio Mirai, consegui assistir alguns jogos dele, ouvir alguns jogos dele, né? Eu tive acesso, pelo menos. Ele jogou essa série e foi importante para a classificação do Seul, né? Na próxima fase, né? O Seul passou muito por conta dos gols dele, né? Da presença dele. Só que ele acabou saindo porque o contrato dele de 2 anos acabou, né? Acho que ele teve 19 gols. O Lingard sempre foi um jogador que marcou muitos gols, tá? Todas as passagens que ele teve, tem vários gols. Teve algumas que ele teve poucas, né? Mas ele sempre foi um atleta com muitos gols. E ele chega ao Corinthians depois de ter o seu contrato livre. Uma especulação por Remo, né? Eles estavam negociando, só que não chegaram a um acordo, né? Isso acabou sendo público em algum momento. Aí o Corinthians falou, pô, esse cara é bom, hein? Marcou gols na Coreia do Sul, tá pegando uma liga alternativa, vamos pegar pra trazer pro nosso time. E foi lá e trouxe. Tá bom. E Jesse Lingard, como o Zacarias, também é um parceiro do Memphis. Eles estiveram juntos no Manchester United. O Memphis gosta de trazer os parceiros dele, né? E é isso aí. Agora vai jogar com o Memphis junto do Corinthians, né? E vamos ver como é que vai ser essa passagem dele, né? Como sabe, o Jesse Lingard é um jogador que sim, era um potencial muito grande na época de formação, né? Ele chegou a ser um dos maiores aí da Inglaterra, uma das promessas de maiores junto do Harry Kane, né? Kane de 2018, sabe? Porque assim, ele estourou de uma certa forma no Manchester United a ponto de até conquistar alguns títulos aí na Inglaterra. Então, assim, ele estourou bem. Só que, no fim, acabou que ele, né, a idade pesou, o futebol começou a dar uma diminuída. Ele começou a ter empréstimos, né, na Inglaterra, jogar times de menor expressão, candidatos ao rebaixamento com o caso do Nottingham, né, que ele jogou. E é isso aí, né. Mas, vamos ver se no Corinthians ele dá a volta por cima e volta a ser aquele cara que sempre foi. Ele tem futebol, cara, ele sabe fazer gols e tudo mais. O Lingard é bom, cara. Vamos ver como é que vai ser aqui no Brasil, se ele vai se dar bem, se ele vai conseguir desempenhar o futebol. E eu gostei da passagem dele do Gringos aí, porque tanto ele, Memphis, Zacarias, é um pouco daquele entretenimento aí que o futebol brasileiro precisa. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou, canal Coruja.